Up está de volta com mais um episódio. E hoje, que foi? Mano, eu nunca tô esperando. Eu acabei de falar, puxa aí, Dan, puxa aí. Aí do nada, eu dei um pulinho aqui. A Mari tá na minha frente, tá de prova. Eu tomei um sustinho, mano. Eu nunca tô esperando por esse momento esperado na semana, entendeu? Entendi. Você que fala, puxa aí, eu vou e puxo, e você nunca tá esperando. Entendi, sim. É bem curioso isso, né? Você nem amacia nossos ouvidos primeiro, mano. Tu já tá, silêncio durante 3 segundos e... Up, está de volta. Entendeu? O jumpscare do Resident Evil. Entendi. Aproveitando esse clima de Resident Evil, cara, não tem clima nenhum de Resident Evil. Fala isso não. Mas como é que você tá, cara? Sei que você tá em São Paulo aí, cara, vivendo o mundinho jogos muito de perto. Como é que tá, cara? Como é que tá seu coração? Pô, tô feliz, tô animado pra caramba, cara. Olha, na gravação de hoje foi o dia do ensaio pra nossa live lá de cobertura do Summer Game Fest, cara, com o The Enemy. Quem tá ouvindo aqui agora já viu, né? Mas eu apresentei com a Isa e foi maravilhoso hoje. Estava um pouco nervoso, mano, errando os nomes todos, porque, cara, é um estúdio muito foda que eles têm lá e um monte de luz na nossa cara. E eles têm uma equipe muito foda também que fica, indo de um lado pro outro e ajeita a câmera. Aí você tem que olhar pra uma câmera igual a Jornal Nacional. Aí, não, agora é a câmera aberta. Aí você olha pra outra câmera. Igual aí você chama... Jornal Nacional. Aí tu chama VT, tá ligado? E como é que tu chama VT? VT, mano. Ah, coloca no telão aí. Aí você dá uma olhadinha pro telão. Porra, que é VT eu entendi, porra. Mano, mas eu tava nervosinho, mano, errando os nomes e tal, mas... Ficou nervoso? Pois é, mano. Todo mundo olhou pra mim e falou assim, que isso, cara? Fica suave aí. Eu falei, não, vai dar bom, amanhã vai dar bom. Mas sabe o que acontece, né? É a presença da voz sedosa de Guilherme Dias, né? Sim, aí mano. Tu ficou meio nervoso. Cara, é difícil. Eu cheguei lá, a hora que eu encontrei com ele, eu falei, então é aqui que guardam as 7 chaves, essa relíquia do Brasil. A dele e da Isa, né? Vamos combinar que os dois... Eu tenho que contracenar com os dois ainda. Imagina, contracenar. Fazer a live ali com os dois. As 2 maiores vozes desse Brasil. Complicado. Mas foi maravilhoso. Complicado. Eu não sei como eu vou reagir quando eu escutar a voz de Guilherme Dias, assim, pessoalmente, novamente, sabe? Tem muito tempo que eu não o vejo. Saudade de Guilherme Dias. Eu já tive essa sorte. Foi emocionante. Foi emocionante. Mas, gente, hoje a gente não vai falar sobre nem The Game Awards, nem Jeff Keighley, né? Graças a Deus. Mas a gente vai falar sobre joguinhos de mundo aberto. Vocês estão animados pra falar de joguinho de mundo aberto, gente? Aí, ó. É isso que eu falo. Cara, é isso que eu falo, tá ligado? O povo não tá entendendo. O Coelho acabou de colocar aqui na pauta. Ninguém perguntou como é que eu tô, mano. Ninguém perguntou como é que eu tô. É incrível como vocês me odeiam, mano. Eu vou sair dessa porra desse projeto, mano. Cardoso, você para de fazer drama, Cardoso. Olha só. Todo mundo quer saber como você tá. Aqui a gente gosta de ouvir você tomando a iniciativa da conversa, é isso? Exatamente. Entendi. Mas sabe o que é, cara? Que eu pergunto pro Coelho como que ele tá, ele vai e faz um TCC sobre a vida dele, aí eu me perco, mano. Eu fico emocionado, porque o Coelho tem uma vida muito animada, uma vida muito legal, sabe? Aí eu acabo me perdendo. Aí chega o Cardoso, só sofrimento. Eu já levei pra terapia esse lance de ninguém perguntar como é que eu tô várias vezes, mano. É muito triste. Que isso, cara? Como é que você tá, cara? Conta aí. Cara, eu tô muito feliz, tô muito animado, principalmente porque vamos começar a fazer lives todos os dias na Twitch. Tô bem animado pra isso. Cara, que maravilhoso isso. O Up tá bombando, hein? É parceria com a Xbox Brasil, PC Game Pass, é live todo dia, conteúdo 2 vezes por semana, tem semana que tem 3 conteúdos por semana. Pô, que isso. Top demais. Exatamente, e é tudo pra você, querido ouvinte, tudo pra você, aquele ouvinte que pede toda semana, programas mais longos, mais programas. Tá aí, galera, tá aí, é só a gente continuar fechando essas parcerias que aí tudo dá certo. Aí sabe o que é legal, Cardoso? A galera tá engajando maneiro. Tipo, a gente pede, pô, entra lá nos posts, engaja lá com o Xbox, não sei o que, chuva de comentários. Nossa Exato. comunidade é braba demais. Mano. Continuem. Inclusive, você, participante do grupo secreto do Up, você que apoia o nosso Catarse, é participante do grupo secreto, você faz parte da nossa milícia do bem, a milícia do engajamento. Eu vou lá, mano, juro pra você, eu quero mandar um beijo pra galera do grupo secreto, todos que estão lá. Porque, cara, eu mando lá, eu encho o saco, eu notifico todo mundo, o cara deve estar trabalhando a noite toda notificando lá no Telegram. E eu falo, poxa, gente, vocês têm como, por favor, engajar nisso aqui? Mano, e a galera para o tempo delas e vai lá, engaja, fala. Então, assim, gente, vocês são incríveis, vocês são pessoas maravilhosas, eu amo todos vocês. Olha, eu vou até agradecer aqui algumas dessas pessoas. Posso, Dan, ter essa honra? Pode, pô, fica à vontade. Cara, mano, Ananias Batista do Nascimento Júnior, muito obrigado pelo seu apoio. Acho que é Ananias, mano. Cara, é incrível a nossa capacidade de nunca acertar o nome de uma pessoa. É incrível.
É curioso do Ananias é que ele tá sempre comentando, mano, nas paradas, ele comenta lá no perfil do Up, ele manda mensagem na DM também, às vezes, pra falar, pô, gostei do episódio e tal, pá. Tá sempre comentando nas redes. E aí eu citei ele em algum episódio que a gente fez, mano, falando assim, pô, não, porque o nosso ouvinte lá, o Ananias, falou hoje isso e aquilo. Se eu não me engano, foi no último Sem Pauta que a gente soltou. E eu falei assim, pô, ele acompanha a gente em todo lugar e se eu não me engano, ele é apoiador também do Catarse. E ele não era, mano, apoiador do Catarse. Ah, não acredito, eu lembro disso, mano. Poxa, cara, não, agora ele resolveu Aí essa ele questão aí. Então, ele foi lá, ó, cara, lá no Catarse a gente consegue ver a data, né, de quando a pessoa assinou. E tá aqui, ele assinou no dia 8, mano. Hoje, data dessa gravação aqui, que ele assinou. E ele mandou uma mensagem na DM pra mim, falando assim, pô, fiquei felizão que vocês me citaram, mas eu não tava assinando, então eu fui lá e resolvi e assinei. Pô, que vergonha, Ananias. Que homem, aí sim. Muito foda, mano. Porra, um beijo pro Ananias. Aí sim. Muito obrigado, Ananias. É nóis. Ó, e também, cara, o Andrei de Oliveira. Andrei de Oliveira é outro herói aqui do Up, maravilhoso, que ajuda a gente a continuar fazendo esse trabalho. E a Cíntia Malfa, cara, brabíssima, que tá aqui sempre com a gente. Um beijo, gente. Muito obrigado, Gostei galera. do nome do Andrei, é porque não é Andrei de Oliveira, é Andrei de Oliveira. De Oliveira. Tem um apóstrofo, isso é muito coisa de gente chique. Exatamente. Porra, muito chique. Mas o Andrei é outro conhecido meu, gente, também. Trabalha lá comigo. Pô, tu tá cheio de amigo, hein, moleque? Pô. Tu chega no teu amigo e teu amigo, pô, passa lá em casa, tal, não sei o quê. Aí tu vai lá e tu fica assim, pô, então... Me empresta teu cartão de crédito, rapidinho. Pô, me empresta o celular aí pra eu mandar uma mensagem aqui pra minha esposa, meu celular tá sem bateria. Aí corta, tá lá no Catarse, tá ligado? Passando no cartão do maluco. Com certeza que é isso que tá acontecendo. É tipo, pô, esqueci o cartão hoje pra pagar o almoço, pô, bota aqui o seu cartão, por favor. Aí quando veio, botou no Catarse, né? Tipo, Exatamente. Falando assim, pô, me manda uma foto aí, cara, do seu documento, que eu tô aqui, porra, te afiliando aqui o partido e tal. Aí você me manda também a foto da frente e verso do seu cartão também, por favor, que eu vou ver um negocinho aqui. Aí você vai lá e Catarse. Pô, eu sei que você me falou outro dia, mas confirma aqui pra mim teu CPF, como é que é mesmo? O cara nunca falou sobre nada de CPF, tá ligado? Confirma aqui que negócio já mandou. O Dan é aquele golpista do Zap, só que ele não finge ser outra pessoa, ele é ele mesmo. Ele é o golpista do bem, pô, golpista do Com bem. certeza. Mas tudo bem, tá ligado aqueles SMS lá de você foi selecionado para uma vaga de emprego, meio período, ganhando 5 mil reais. Mano, todo santo dia eu recebo isso, mano. Todo dia. Então, é isso que eu tô fazendo com a galera, só que no caso é o Catarse aqui, entendeu? Só colocar seus dados. Caralho, vamos fazer isso? Não, tá maluco, Começar mano. a mandar mensagem pra quem segue a gente no Twitter, mandando assim, você foi selecionado para participar, não sei o que, não sei o que. E aí é só você assinar o Up do Catarse. Pô, vamos fazer isso, cara, pelo amor de Deus. Você foi selecionado pra ser assinante do Up. Cara, a gente tem 2.000 seguidores no Twitter, 2.600 a gente bateu hoje. Se cada um desses 2.600 pelo menos der R$1, pô, já é alguma coisa, entendeu? Verdade. Mas, gente, fica aí o agradecimento pra todo mundo que tá apoiando o Up lá no Catarse e também quem tá aqui ouvindo sempre, né? Pô, toda semana e agora não é apenas uma vez por semana, pô, tá rolando aí um monte de episódio. Graças ao quê, Rodrigo Coelho? Aos maravilhosos, lindos da Xbox Brasil, que reconheceram o nosso trabalho. Eles falaram, cara, a gente quer estar junto com aqueles caras lá do Up. Aqueles caras são brabos, são influentes pra caramba. Eles vão falar, assine o PC Game Pass e a galera toda vai assinar. E ainda vai agradecer a gente, porque daí vai finalmente ver, cara, quanto tempo eu demorei pra assinar esse serviço incrível que eu tava perdendo até agora, entendeu? E é verdade, porque isso acontece real, fatos reais. E aí, cara, eles chegaram junto com a gente e tamo aqui agora, nesse mês do Up mais Xbox Brasil, com mais conteúdo pra todo mundo que ouve a gente, né? Temos os Indie Attacks aí na sexta-feira, indicando jogos que a gente ama e que estão dentro do PC Game Pass, porque tem muito jogo bom lá. E, cara, maravilhoso que isso siga para todo sempre. Exatamente, gente. Muito obrigado, galera do Xbox Brasil, PC Game Pass. Muito foda essa parceria. E, gente, ouçam, engajem, façam isso que o Cardoso falou, gente. Comentem tudo, dá RT, marca os amigos, sabe? Manda na DM da namorada e fala assim, pô, aqui tá o seu presente de Dia dos Namorados atrasado aqui, ó. PC Game Pass que eu assinei pra você, graças ao Up. Faz isso tudo. Chama o Phil Spencer de bonito, por favor. Ah, esse é um bom presente de namoro, hein? Uma foto do Phil Spencer de tamanho real. É, exatamente. Era esse O busto mesmo, do esse Phil mesmo. Spencer, tá ligado? Pra colocar na mesa de trabalho. Porra, maravilhoso. Esse era o presente ao qual eu me referia. Em segundo lugar, o PC Game Pass. É isso aí. Pô, o Xbox, tá na hora de lançar uma promoção aí. Busto do Phil Spencer. Faz uma promoção aí, o PC Game Pass, pelo amor de Deus. Tem que ter o peitoral completo, assim. Não, é o busto, pô. Busto, aquele peitoral grandão. Foda é que você vai ter que ter a mesa grande, porque o maluco é rio de O maluco é motherfucker. torado. né? Exato. Pô, o maluco, caralho, ele inventou a academia, cara. Então, assim... Simplesmente o The Rock do mundo dos jogos. Mas é isso, muito obrigado, PC Game Pass. Gente, fica até o final lá no do Up Indica, vocês vão ver que só tem indicação braba. Hoje só tem
indicação braba aqui, hein? Só tem braba, hein? Até porque, Jogadan, se é PC Game Pass, é brabo. Exatamente. Pode até subir a música, Zabuzeta, não precisa nem de tururu depois dessa. Foi lindo. Não precisa de tururu? Não, bom, precisa sim. Vamos lá. Tururu, tururu, tururu. Pô, quando vai ser o dia que a gente vai fazer o tururu do Show do Milhão? Turururu. Pô, mó tempão que a gente não faz nada do Show do Milhão, saudade. Podia ser a casa do... Como é que é? A roda da casa? Como é que era? Roda da casa. Zabuzeta, puxa essa música, me salva, pelo amor de Deus. Vamos falar de jogos de mundo aberto, gente. Cara, parece que todos os jogos... Todos não, né? Mas assim, uma quantidade significativa das nossas franquias favoritas começaram a ir nessa direção do mundo aberto, né? A gente teve um período onde muitas franquias, elas estavam ali no 2D, e aí elas evoluíram pro 3D. E aí, do 3D, elas, entre aspas, será que evoluíram pro mundo aberto? E depois do mundo aberto, o que vem? É o Battle Royale. Mas calma, porque antes eu quero saber, Dan, se mundo aberto é sinônimo de evolução nos games, cara. Eu acho que em alguns gêneros pode ser que sim. O que você acha, Dan? Caraca, tu jogou logo pra mim, assim, cara? Logo de cara? Pra tu mesmo. Podia ter passado essa pro Cardoso. O Cardoso não tá lá carente, não quer que a gente pergunte as coisas pra ele? Na hora de perguntar como é que eu tô, ninguém pergunta. Agora, na hora de passar pica, vocês querem passar, né? Isso que eu ia falar, tô deixando tempo pro Cardoso preparar aí, porque essa é braba. Mundo aberto é sinônimo de evolução nos videogames? Cara, assim, eu acho que durante um período pode ter sido tratado desse jeito. Principalmente quando começou aquele boom, né, dos jogos de mundo aberto, a gente viu vários saindo, e até que começou a ficar maçante, né, e a gente começou a achar muitos problemas dentro dos jogos de mundo aberto, até que eles foram sendo lapidados e tudo mais. Mas eu acho que durante um período, é quase como se a indústria estivesse pedindo, né, pra que os jogos tivessem cada vez mais conteúdo, mais horas de gameplay, porque, né, os videogames foram ficando sempre caros, os jogos também. Eu não sei se a palavra é exatamente evolução, mas eu acho que foi assim, era uma tendência, sabe? E aí os jogos foram aprendendo a lidar com isso e lapidar essa coisa do mundo aberto. Eu acho que eu enxergo assim, mas é que essa é uma pergunta difícil e que eu acho que os jogos eles estão em constante evolução, né? E a gente tá vendo aí franquias começando a se arriscar na coisa do mundo aberto até agora, né? Tipo assim, a gente tem aí o novo Sonic que tá anunciado, né? A gente tá começando a ver um pouco mais de informação dele e que vai ser um jogo de mundo aberto e é o primeiro Sonic que vai se arriscar desse jeito. Então, a gente tá vendo aí franquias começando a fazer isso, né? Empresas começando a levar seus jogos pra esse estilo de gameplay. Mas e você, Coelho? Tu acha que é evolução? Agora tu manda a pica pro Cardoso, que eu vou fazer um TCC aqui pra vocês. Cardoso. É evolução, Cardoso? Cara, eu não acho que é evolução. Eu acho que é tipo um novo tipo, um novo gênero, mas não sei se evolução é a palavra certa, porque quando a gente leva pro lado da evolução, a gente tende a pensar que o futuro é isso aí, né? Porque foi o processo evolutivo. E, sinceramente, eu não sei se o futuro é jogo de mundo aberto. Na verdade, eu acho que é um gênero que eu tô cansado. Eu vejo que as pessoas estão cansadas também. Então, eu não sei se evolução é a palavra. Eu acho que vai ser mais um gênero ali no meio de outro gênero, sabe? Um subgênero, na verdade, né? Porque, assim, pode ser um jogo de ação em mundo aberto e tal, mas enfim. Eu não consigo ver, tipo, pra um jogo evoluir, pra uma série evoluir, ela precisa ir pra um mundo aberto, sabe? Pelo contrário. Eu não acho que seja um gênero. É um aspecto de gameplay, o mundo aberto ali, sabe? E aí eu acho que talvez muita gente considere uma evolução porque é uma novidade, né? Que surgiu, foi sendo lapidada, foram evoluindo a forma de você fazer o mundo aberto e algumas empresas, alguns estúdios começaram a aplicar essa característica nos seus jogos, sabe? Mas você acha que é uma novidade? Eu acho que não é mais, cara, tão novidade. Não é novidade, não é. Mas acho que com o escopo que a gente vê hoje, tipo assim, se você pegar o início da década passada, que foi quando rolou aquele boom lá, teve Skyrim, dali pra frente, pô, depois o Assassin's Creed virou jogo de mundo aberto, teve o Batman. Mas o GTA já fazia isso, sei lá, da época do PS2, sabe? E aí começou a evoluir pro 3D. O GTA 3, né, ele explodiu muito isso. Eu acho que quando os jogos 3D começaram a querer mesmo fazer jogos de mundo aberto, eu acho que foi a partir do GTA 3 ali. Esse deu muito certo. E GTA já fazia isso. Mano, Zeldinha, original, tinha um jogo da Namco, cara, era tipo um Pac-Man de corrida, só que o mapa era aberto. Tá ligado o Pac-Man que você entra pra um lado e sai
sai pelo outro. Esse joguinho da Namco era X-Rally, se não me engano, Rally X. Ele era assim, só que você saía pra um lado e você scrollava a tela pra um outro pedaço do mapa. E aí tinha um mapão que você controlava um carrinho de corrida assim. Então assim, isso acontece há bastante tempo, né? Só que eu acho que as empresas, elas foram encontrando limitações. Tipo, cara, você tem um jogo de corrida, como é que você faz pra fazer mais daquilo? Alguns foram mais pra simulação, outros foram mais pra customização. Aí é mais pistas mais loucas, é cada vez mais pistas ainda pra serem exibidas. Aí é online que você agora pode jogar junto. Que mais que a gente pode fazer mais? É isso que eu acho. O mundo aberto, ele não necessariamente é uma evolução em termos de gameplay, mas ele é uma evolução em termos de conteúdo. Quando eles querem fazer mais com aquilo, eles vão lá e tacam no mundo aberto, porque daí você faz um Burnout Paradise, que você pega o carro e você, tipo, nunca para de dirigir. Tu vai dirigindo lá pras missões, né? A mesma coisa lá com o Forza Horizons. A mesma coisa com o Super Mario 64, que ensaiou ali o mundo aberto, colocando o Mario num castelo que você pode sair explorando e... Era mais um hub, né? Então, por isso que eu falei, ensaiou, né, um mundo aberto ali, mas o intuito deles era isso, cara, vamos fazer mais do que os outros jogos que já fazem plataforma 3D ali, né? Pelo menos é a impressão que dá, com mais exploração, mais não sei o quê. E é por isso que eu acho que nesse sentido, pega um jogo de aventura, como é que você faz o mundo ficar ainda mais cheio de coisa pra você fazer, cheio de mistérios e com coisas intrigantes pra você descobrir ali, vamos deixar tudo interconectado. Aí o jogador realmente vai ficar imerso naquilo. Porque a indústria, ela foi muito pra uma direção de imersão. Quanto mais imersivo, melhor. Tanto que a gente tem um monte de tecnologia que só fala nisso, né? O Sound Surround 5.1 é a experiência imersiva de som. Realidade virtual, pra você ficar imerso naquele mundo. Então, como é que a gente faz pra deixar o nosso mundo ainda mais imersivo? É passando de uma fase pra outra? Não. É deixando o cara correr solto em um mundo que tá sempre interconectado ali com as coisas pra fazer. E aí o cara nunca vai deixar de ser imerso naquele mundo. Então, nesse sentido, eu acho que é uma evolução em termos de conteúdo, não em termos de design. Se a gente for olhar o metaverso, o que é o metaverso que os caras estão querendo fazer? Mas é isso que eles querem fazer. Eles querem você imerso naquele mundo enorme que você vai sair, entrar em um lugar e ir pra outros lugares e conversar com outras pessoas. É o mundo aberto do VR, sei lá, mano. É a impressão que eu tenho, pelo menos. Eu acho uma frase que o Coelho falou, né, que é interessante, que ele é, de certa forma, uma evolução do conteúdo. Mas eu acho que isso já se mostrou o contrário com o tempo, porque claramente chegou um ponto em que era muito mais uma questão de demanda do que de você realmente evoluir mecânicas, evoluir o seu jogo em termos de, até mesmo de qualidade de entrega, sabe? Você, por vezes, a gente viu o mundo aberto presente em alguns jogos, muito mais para que você tivesse momentos mais longos de travessia entre uma missão e outra, do que para que aquela travessia fosse de fato rica, sabe? Então, era uma forma de você inflar, e o jogador passar mais tempo dentro daquele jogo e sentir que a grana que ele investiu valeu a pena, que ele ia ter muito tempo ali e que aquilo ia ser muito entretenimento pra ele, mas no fim das contas nem sempre a gente via a real qualidade ali dentro daquilo, sabe? Rolou praticamente uma banalização dessa coisa do mundo aberto quando a gente começou a ver vários jogos replicando isso, até essa parada ficar cansada, sabe? Eu não sei se exatamente é uma mecânica, mas esse traço, vamos dizer, de construção de mundo ficar cansado, sabe? Eu não sei se é exatamente uma evolução de conteúdo. Eu acho que é tipo, eles acharam um caminho pra atender uma demanda, sabe? E aí eu acho que é quando a gente acha os problemas, sabe? Dessa parada. Quando você falou do GTA 3, né? E o GTA 3 deu muito certo e tal. De certa forma, o GTA 3 foi um passo evolutivo, né? Ele soube pegar essa coisa do jogo de mundo aberto, que não era uma coisa que ele inventou, mas ele soube fazer de um jeito que dali pra frente outras pessoas queriam fazer parecido, sabe? E ele foi tomado como uma referência, foi tratado como uma referência pra muitos outros desenvolvedores e estúdios, sabe? Acho que existe uma questão mercadológica muito importante aí no meio, né? A gente sabe bem que a gente vive uma era em que um só nunca é o suficiente, né? Tipo, se os caras fazem um jogo bom de mundo aberto, as pessoas querem jogar 30, 40. E aí quando você vai ver, tipo, o mercado inteiro se volta pra esse tipo de conteúdo e esse tipo de jogo, porque é uma resposta direta do público. E no final é sobre vender, né, cara? Os caras querem vender, principalmente quando a gente tá falando sobre jogos AAA. Ô, Cardoso. Oi. Uma vez é nunca, pô. Uma vez é nunca, exatamente.
Gente, Aristeu do Guarda-Chuva, por favor, procurem no TikTok Manual do Aristeu, pra vocês terem uma vida feliz. É isso, procurem Manual do Aristeu. Desculpa, eu destruí essa linha de raciocínio. Completamente, com o vídeo inteiro veio na minha cabeça. O roteiro do vídeo inteiro tá na minha cabeça agora. Eu concordo com o que o Dan tava falando. Quando eu disse que é uma evolução de conteúdo, eu quis dizer mais em quantidade mesmo, e não de qualidade não, mano. Porque tem muito mundo aberto que é isso que você falou, que é só um monte de bagulho. Até as próprias missões não são tão legais, é só você fazendo checklist de vai aqui, pega um negócio, leva pra outro lugar, pra você ter motivo pra você explorar aquele mundo, né? E não necessariamente é um mundo divertido de você explorar. Tem alguns jogos que, como eu falei também, ensaiam mundo aberto, não necessariamente são de mundo aberto, e que tem um mundo vazio. Eu ainda acho que o vazio daquele mundo é algo que faz sentido, tá? Vou falar de Shadow of the Colossus aqui. Até você chegar no Colosso, é uma caminhada vazia ali. Mas eu acho que aquela caminhada é importante também pro jogo, que traz uma coisa um pouco mais introspectiva, um troço meio de você tá naquela jornada e o ponto são só os titãs, no fim das contas, né? Você pode explorar ali um pouco aquele mapa gigante até chegar até eles, mas eu acho que o sentimento que aquela corrida, aquela procura te causa, mesmo que não tenha inimigos, coisas pra você fazer muito naquele mundo aberto, ele é proposital, eu acho que ele é importante pra gameplay. Então eu não acho que a falta de coisa na tela é negativa por si só. No Shadow of the Colossus tem essa justificativa que você deu, né? E ela é muito forte, né, mano? Ele é reflexivo, né, cara? É, O exatamente. Red Dead também, né? O Red Dead é contemplativo pra caramba. É, exato. Mas aí cada jogo, cada estilo foi encontrando uma forma de evoluir a gameplay de mundo aberto. E aí já é uma outra evolução. Que aí é de fato a evolução na qualidade do conteúdo, sabe? Mas eu não acho que todo jogo pra evoluir o seu gênero tem que virar mundo aberto, não. Eu acho que pro mundo aberto funcionar, você tem que ter ali uma sequência de ideias que funcionem dentro daquele mundo, né? O Shadow of the Colossus, por exemplo, que você citou, eu acho um exemplo muito bom, porque assim, a gente até comentou isso num outro episódio aqui, que não tem muito tempo. Quando eu joguei o Shadow of the Colossus pela primeira vez, eu não saquei muito a mensagem real que ele tava passando, sabe? Eu não peguei as nuances ali do jogo. Eu era novo e tal, né? Não peguei tanto. Quando eu rejoguei o Shadow of the Colossus, que eu entendi que, tipo, toda a nossa história ali, toda a nossa jornada naquele jogo era uma jornada muito questionável, eu percebi por que aquelas travessias longas e que, enfim, acabava sendo bem reflexivo e tal, pra que elas existiam ali, sabe? Por que tão longo, sabe? Não era porque eles queriam pôr um mundo aberto. Primeiro que isso não era, naquela época, não era essa uma demanda real, assim, e segundo que não precisava, né? Mas eles fizeram porque eles queriam que a gente pensasse, mano. A ideia era você refletir entre um colosso e outro o que você tava fazendo ali, mano. Que merda que você tava fazendo naquele mundo, sabe? Então eu acho que é muito genial dentro do Shadow of the Colossus essa dinâmica de travessias dentro daquele mundo ali. Caso o ouvinte pense, pô, mas ele não tem muita coisa pra fazer ali fora os colossos, né? Mas eu acho que ele é um exemplo bom de um mundo amplo e que tem um propósito ali, né? Pra ele ser amplo daquele jeito. Vocês conseguem imaginar franquias que ainda não se tornaram franquias de mundo aberto se tornando franquias de mundo aberto? Street Fighter? Caraca, Street, porra, Dan, tu matou. É isso, mano. Mas ficou claro isso, mano? É isso mesmo? Modo de mundo aberto no Street Fighter? Eles não falaram que é de mundo aberto, mas o Street Fighter 6 vai ter um modo aventura, pelo que parece. Eu não sei, não é possível que vai ser mundo Não, aberto. eles não confirmaram que vai ser mundo aberto. Não. Mas pelo trailer parece ser alguma coisa, tipo assim, você fica solto, andando pelo aquele hub ali, aquela cidade ou aquela fase com o seu personagem. Mano, mas até que ponto a gente pode chamar algo de mundo aberto? Porque, tipo assim, tu pega um Metroidvania, é mundo aberto? Não. Não? Metroidvania, pô. Não é mundo aberto. Você acha Mas mundo não é um mundo grande, amplo, interconectado? Ih, fez o triplex na cabeça do menino. Não sei. Eu acho que é diferente, mano. Mundo aberto tem que ser 3D? Eu acho que sim. Eu acho que sim, né? Senão Acho a que gente sim. chama de Metroidvania. Não necessariamente, mas assim, eu acho que você não tem a liberdade ali. Você anda pra um lado e pro outro. E pra cima e pra baixo. Você não tem aquelas camadas que um mundo aberto como um Skyrim da vida traz, sabe? E é um mapa muito fechado, né? Então, tipo, não tem abertura pra isso, né? Ele tem elementos de exploração. Sim. Mas não necessariamente ele é aberto. Ele tem uma linearidade ali, sabe? Pra você seguir. Que, de certa forma, você precisa fazer aquilo. Ele tem um momento certo que você vai ter que voltar pra fazer certas coisas, sabe? Você não pode simplesmente voltar. Você tem que ir abrindo, e abrindo, e abrindo, e abrindo aos poucos. Então eu não acredito que ele seja exatamente um mundo aberto, sabe? Aí tu matou. Eu
acho que o mundo aberto, ele requer uma ampla possibilidade de escolhas. Liberdade, né? Liberdade pra você escolher o que você vai fazer. Não necessariamente tudo no jogo precisa não seguir uma ordem, mas tem que ter um pouco de elemento de liberdade ali, de escolha em como você vai fazer aquela história. Mas sabe uma coisa que eu acho interessante, assim? Você perguntou, se tem alguma franquia, algum jogo, né, que ainda não é mundo aberto, mas que pode ser que se torne, que a gente veja, né, se tornando. Se você olhar pra trás, assim, aconteceu isso com algumas franquias. Eu acho que um exemplo muito interessante é o do Metal Gear, né? Metal Gear Solid 5, o Phantom Pain, que é um jogo de mundo aberto. E, tipo, o Metal Gear, ele sempre foi um jogo muito cinematográfico, né? E aí, quando você pensa nisso, num jogo muito cinematográfico, você pensa dele ser um jogo mais guiado, né? Pra poder ter aquela narrativa bem amarrada e você poder, de uma forma mais linear, conseguir concluir as fases, né? Pra ir avançando na história que o Kojima desenvolveu e que ele escreveu e que ele pensou pra que você pudesse viver aquela história. E sempre foi muito bem amarrado nesse ponto. Na minha opinião, a história dos Metal Gear sempre foi um ponto muito foda, né? E o Metal Gear 5 Phantom Pain, ele é completamente diferente. Ele esquece isso, ele não tem aquela linearidade das fases e ele joga você num mundo cheio de possibilidades. Você tem os companions lá que são todos diferentes. Você pode escolher o caminho que você vai fazer, você pode escolher ignorar certos inimigos, ignorar certos acampamentos no caminho pra fazer uma determinada missão. E por ele ser um jogo que é predominantemente em stealth, na minha cabeça eu achava que não funcionaria, sabe? Eu achava assim, cara, não vai funcionar. Como eu vou explorar um mundo inteiro se eu não posso ser visto, se eu tenho que ser sorrateiro? Isso não combina. E combina muito. Acabou que combinou muito, na minha opinião, sabe? Tem muita gente que não gosta de Phantom Pain. Eu acho que ele tem uns problemas ali, vamos dizer assim, o último quarto do jogo, na minha opinião, é esquisito. E tem toda aquela questão do problema do Kojima com a Konami, enfim, que eu acho que acabou refletindo no jogo. Mas eu acho que a base do jogo funciona muito bem, sabe? É uma franquia que eu não imaginava virando um jogo de mundo aberto, sabe? E eu acho que deu muito certo, assim. Então eu acho que você tendo a ideia certa e conseguindo transportar suas mecânicas pra coisa do mundo aberto, eu acho que fica muito bom, mano, se você acertar o alvo, sabe? Acabou acontecendo com Assassin's Creed, a mesma coisa, né? O Assassin's Creed também era um jogo de stealth mais linear e foi ficando cada vez mais aberto, né? E hoje é o que todo mundo espera, né, do Assassin's Creed. E tipo, gêneros que podem se tornar mundo aberto ainda. Cardoso, você consegue imaginar um puzzle mundo aberto? Pensando aqui. Difícil, né? O Sonic tá tentando fazer isso, né? Aparentemente não tá dando muito certo. Puzzle, Sonic? O Sonic Frontiers aí, tem uns puzzles aí que eles estão fazendo naquele mundo aberto lá, tá horroroso. Mas será que Myst não podia ser tipo um jogo de puzzle? O que é Myst? Aquele jogo antigão, pô. Que você sai resolvendo uma série de puzzles ali no mundo. São adventures antigos, né? Eles chamam de adventures. Não sei. Não consigo ver um puzzle de mundo aberto. Eu acho que o mundo aberto sempre vai partir um pouco pra coisa da ação e aventura, né? De certa forma, o The Witness é um pouco assim, né? É, verdade. Depois que você sai daquela primeira área do jogo, né, que você tá fechado naquela casa, naquele portão lá, você fica livre pra ir explorando aquele mundo lá. Ele não tem um escopo gigante de mundo, mas de certa forma ele é um mundo aberto, assim. Você escolhe pra onde você vai, qual caminho você quer ir primeiro, quais puzzles você vai desvendar primeiro, sabe? Então eu acho que, forçando um pouco a barra, eu acho que o The Witness é um pouquinho, assim. Mas a pergunta que eu acho que é interessante, né? A gente falou sobre ser sinônimo de evolução. E tem uma outra vertente pra isso daí. Se o mundo aberto é sinônimo de qualidade, mano. Não, pô, com certeza não, mano. Pra mim, como, sei lá, como se puzzle é sinônimo de qualidade também não é, como se aventura fosse sinônimo de qualidade também não é. Eu acho que os jogos de mundo aberto foram uma resposta mercadológica, principalmente depois do Assassin's Creed aí, pra uma coisa que tava rolando, que é, os jogos estão cada vez mais caros, as pessoas começaram a ligar muito pra tempo de gameplay versus valor gasto, sabe? Então as pessoas se preocupavam muito, tipo, o jogo tem que ter não sei quantas horas pra valer a pena pagar R$300, pra pagar $60. Eu já fiz muito essa conta. Eu já fiz muito essa conta mesmo na minha vida na hora de comprar jogo. Não, e assim, eu entendo quem faz, porque realmente é uma coisa muito cara e é uma coisa que você precisa pensar várias vezes antes de comprar, sabe? Não é um negócio tipo, vou sair comprando e tal, só se você tiver com dinheiro sobrando. Mas eu entendo, mas ao mesmo tempo eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Às vezes com jogos de 2 horas você vai ter uma experiência tão boa quanto, assim. Mas eu entendo quem questiona isso. E eu acho que o jogo de mundo aberto, com muitas coisas, uma porrada de quests, mesmo que seja quests vazias, mesmo que seja coisas não tão interessantes, tipo Batman Arkham Knight, por exemplo, tem todo aquele negócio lá do carro, que só adiciona mais tempo de gameplay, mas não é tão interessante. Por quê? Porque as pessoas queriam mais tempo de jogo pra justificar o valor que elas estavam investindo num videogame. Mas eu não acho que é sinônimo de qualidade, não. Pelo contrário. As próprias empresas usam isso como marketing em termos de qualidade, né? Tipo, porque é bigger, better, better, maior, melhor, mundo aberto. Tudo acaba no Battle Royale. Depois que vira
mundo aberto, você vai ver Assassin's Creed virando Battle Royale. Vocês vão ver, vai acontecer. Sabe aquelas franquias, tipo Velozes e Furiosos? Sim. Eles têm uma fórmula certa ali de filmes, certo? Mas por que tem 9 filmes? Por que tem 10 filmes? Porque todo filme, o marketing é baseado em, beleza, no outro a gente foi pro espaço, nesse a gente vai pra Marte com o carro, sabe? Tipo assim, é sempre alguma coisa, olha o próximo passo, olha o próximo não sei o quê. E por muito tempo, os jogos de mundo aberto, todo o marketing era envolvido com o mapa vai ser 6 vezes maior do que o mapa do jogo anterior. Sim, é verdade. Pra você completar todas as quests e fazer tudo e tirar 100%, você vai gastar 300 horas de jogo. Por muito tempo, isso foi sinônimo de melhor, sabe? Tipo, quanto maior o melhor, quanto mais tempo melhor. Então, eu acho que as empresas estão indo pra outro rumo, assim, um pouco, sabe? O marketing desses jogos tá diferente, assim, tá mais, tipo, olha o lugar que você vai visitar. Tanto que o Assassin's Creed, por exemplo, que sempre teve essa pegada histórica e super bem feita, se perdeu com o tempo com essa coisa, né? Tipo, olha a mecânica nova, olha quanto tempo, olha quantas horas você vai gastar, e o jogo foi, tipo, ficando cada vez mais esquisito, né? E aí, quando eles voltaram lá com o Assassin's Creed Origins, foi aquela coisa assim, vamos voltar do princípio e pensar, tipo, porra, do Egito Antigo, sabe? Aí foi mudando nesse quesito. E aí já se perdeu de novo agora com Valhalla. Muita gente gostou do Valhalla, né? Mas eu concordo que distanciou. Eu me lembro quando saiu No Man's Sky, né? Boa parte da propaganda do No Man's Sky era a coisa de que você teria não sei quantos quintilhões de planetas sendo formados ali, por conta da arbitrariedade, né? Da mecânica, da coisa do procedural. E era uma época em que os jogos de mundo aberto estavam saindo com muita frequência, as franquias abraçando a coisa do mundo aberto. E aí veio o No Man's Sky do tipo assim, então quer dizer que o mapa do Final Fantasy XV tem quase 2.000 metros quadrados, não é mesmo? Então, agora vai ter esse aqui, que é 1 bilhão e não sei o que lá. E no fim, quando o jogo saiu, a gente já contou essa história aqui, né, em um episódio dedicado, o No Man's Sky, ele saiu um jogo extremamente pobre. Beleza, ele tinha um monte de mundos, mas aí logo os youtubers começaram a ver vídeos de outros youtubers e falar, pô, o planeta que eu descobri, que eu achei que fosse único, é idêntico ao planeta que esse cara tá explorando aqui, só que a diferença é que o meu tem um céu verde e o chão é laranja, e o dele tem um céu laranja e o chão é verde. O chão verde. Sabe? O que difere? Porque são as mesmas construções, os monstros são um pouquinho diferentes, mas eles têm as mesmas reações e tal. Assim, foi mostrado que, beleza, eles ansiavam por entregar uma coisa que era muito conteúdo, muito tamanho, muita coisa e não sei o que, mas no fim era uma coisa muito pobre, mas muito grande. E nem era tão grande assim, dava pra chegar no centro do universo bem rápido quando lançou o jogo. Essa história é deprimente, né? A gente já contou aqui, mas Sim. O marketing do jogo, tipo, é sempre pra falar assim, esse aqui vai ser maior do que o outro. Inclusive, o Dying Light 2 lançou tem pouco tempo, né? E o marketing deles era muito focado nisso, assim, tipo, qual é a diferença de tamanho do Dying Light 1 e tal, não sei o que. Acabou que o jogo saiu, não saiu muito bom, sabe? Então, eu sinto que esse tipo de marketing e esse tipo de foco tá antiquado hoje em dia, tá atrasado, sabe? Se uma empresa focar nisso, a probabilidade do jogo não vir tão bom é grande, sabe? Porque já passou dessa era, mano. Eu acho que a gente quer experiências que, mesmo que, beleza, vai ser de mundo aberto, mas que sejam mais interessantes, sei lá, tipo Elden Ring que saiu esse ano, por exemplo, que é um mundo aberto fantástico, extremamente interessante. Entendeu? Muito bem realizado. O moment-to-moment gameplay que eles chamam, né? Muito mais interessante, assim. Você tá sempre envolvido na tarefa que você tá fazendo agora e na próxima tarefa que você vai fazer. Exato. Você termina uma área ansioso pra próxima, porque você sabe que vai ser uma experiência legal, sabe? E aí você tá andando com o seu cavalo, você quer ver pra todos os lados pra onde tem coisa pra você fazer, sabe? Que é uma coisa que rola com Red Dead e é uma coisa que rola com Zelda, por exemplo. A evolução do gênero de mundo aberto é colocar grama, fazer andar a cavalo por cima, ter mundos vastos, maravilhosos. Quanto mais parecido com Breath of the Wild foram os jogos de mundo aberto, melhor eles vão ser, mas vão evoluir. É isso que você ia falar, né, Cardoso? Exato. E eu acho que, assim, toda tecnologia passa por um período de vamos explorar ao máximo tudo que essa tecnologia pode oferecer e tal. E aí a gente já passou desse ponto. A gente já passou do ponto de vamos testar ao máximo essa tecnologia, ver pra onde a gente consegue fazer, etc. E agora chegou o momento de falar assim, beleza, a gente já sabe como é que funciona essa tecnologia, mas como é que a gente faz essa tecnologia ser interessante de verdade? Não interessante porque eu tenho, sei lá, 1 milhão de checklists pra marcar no meu caderninho, sabe? Mas como é que eu faço essa experiência de um mundo aberto vivo, de um mundo aberto real, sabe? E eu acho que é esse o caminho pra que esse subgênero continue forte. Eu acho que hoje, tirando essas exceções, né? Tipo
tipo Elden Ring. Horizon Forbidden West. Nem tanto, amigo, nem tanto, é? É porque eu ia falar, há alguns anos que eu tô um pouquinho cansado já de jogos de mundo aberto, toda hora falar jogos de mundo aberto, até eu jogar Elden Ring, e agora eu tô animado de novo a jogar jogos de mundo aberto. Se você pegar o Horizon pra jogar, você vai rapidamente se lembrar do sentimento que te fez cansar, sabe? Pois é, entendi. Eu amo Horizon pelos personagens, assim, eu acho a Aloy uma personagem incrível, mas o modelo que ele escolhe de mundo aberto é um modelo que pra mim já não faz mais sentido. Eu tenho dois sentimentos, assim, com o jogo de mundo aberto, assim como o Coelho, e eu acho que o Cardoso também, eu fiquei cansado, né, dessa coisa, principalmente quando rolou esse momento que o Cardoso citou antes, né, de que a gente chegou num momento em que, era tudo muito grande, tudo não sei o que lá, mapa gigante, blá blá blá. Naquele momento ali, eu já tava começando a ficar cansado, e aí só me esgotou mais, né, quando ficou muito frequente essa característica, né, nos jogos. Mas eu tenho duas coisas, assim, que me incomodam muito, né. O primeiro é uma coisa minha, assim, que eu entendo que muitas pessoas passam por cima, que é a coisa do tipo, você está num mundo gigante, você tem um personagem ali que tem um propósito específico. E o jogo, ele te oferece milhares de possibilidades que não necessariamente tem a ver com o propósito do seu personagem. Quando eu começo a sentir que a história principal tá caminhando numa via, sabe? E eu tô percorrendo uma outra via que não tem nada a ver com aquela história que o jogo construiu pro meu personagem viver, eu começo a me incomodar um pouco, sabe? E assim, há jogos que eles fazem você não sentir muito isso. Na minha opinião, o Skyrim não faz você sentir muito isso, né? No Skyrim você pode passar, sei lá, 20 horas jogando aquele jogo sem saber que você é um Dragonborn. Ou seja, sem você descobrir que existe um propósito por trás do seu personagem. Eu acho, na minha opinião, ele faz isso muito bem. O outro que eu acho que faz muito bem é o que a gente cita sempre, que é o Zelda, o Breath of the Wild, que você sabe que você tem um propósito, que é o de matar o Ganon, mas você precisa se preparar para aquilo, sabe? O Link, ele não está preparado para viver aquilo, ele não se lembra, o mundo está diferente, então toda a travessia do momento que você acorda e passa pelo tutorial até você ir derrotar o Ganon é uma eterna preparação, que eu acho que o Elden Ring faz parecido. Faz. Você recebe um propósito, que é um propósito foda, que é tipo assim, matar os deuses, sabe, da parada, e você precisa se preparar para aquilo. Então, por mais que exista uma urgência, sabe, por trás do seu propósito, você tem que se preparar. Então, o Elden Ring, ele é uma preparação, ele é um treinamento. Tudo que você faz até você chegar à batalha final é você treinando pra cumprir o seu propósito, sabe? E nem todos os jogos fazem isso muito bem. Na minha opinião, um exemplo que não faz bem isso é o Assassin's Creed, sabe? Eu acho que o Assassin's Creed desvirtua muito das coisas. E o outro exemplo, pra mim, que é forte, vocês podem discordar, é o Cyberpunk. Caralho, eu ia falar do Cyberpunk agora, mano. Eu acho que o Cyberpunk, ele tem essa mesma coisa. Tipo, o jogo, ele quando começa, eu amo o início do Cyberpunk, porque ele começa numa adrenalina, né? Numa coisa assim de tipo, cara, bom, na minha história, né, que eu comecei, que você é mais pobre lá, mais afastado da cidade e tal, você começa com uma coisa do tipo, cara, tem uma parada acontecendo e você tem que ir e não sei o que, e você vai se mexe naquela parada e tudo começa a acontecer, parece aqueles filmes que você de repente acorda num lugar e tá um monte de merda acontecendo à sua volta. É um curta de ação, né, o começo do Cyberpunk. Sim, e é foda. Sim. E aí você chega naquela cidade pela primeira vez, com aquela adrenalina no sangue, e de repente o ritmo do jogo cai e você pode ir se apaixonar, você pode ir explorar vilarejo, sei lá, sair da cidade pra ir não sei onde. Mas você lembrar do tempo inteiro que você tá com um chip na tua cabeça que pode te matar, pô. Então, e por que você não vai resolver? Por que você iria ignorar isso e fazer uma side quest específica que não tem nada a ver com isso, sabe? Tipo... Mas eu concordo. Tipo assim, eu gosto muito do Cyberpunk. Eu e o Cardoso somos os defensores de Cyberpunk aqui desse podcast. Os únicos. É, os únicos no caso, né? Mas eu acho que ele funciona muito mais como um jogo linear do que um jogo de mundo aberto. Foi assim que eu aproveitei melhor o jogo. Eu gostei dos momentos que eu saí um pouco e fui explorar aquele mundo, porque é um mundo lindo, apesar de eu não achar que ele é tão rico quanto poderia ser. Eu adoraria que eles evoluíssem aquele jogo através de updates pra eu poder vivenciar mais de Night City. Mas, amigo, sabe qual é a impressão que eu tenho? Desculpa te cortar. Mas eu acho que eu já até falei isso em algum lugar. Eu tenho a impressão que a casca dessas coisas, que seriam essa evolução, ter um monte de features, um monte de coisa, tá lá. O problema é que ela é inacessível. Tem vários pontos do mapa. Cara, você fala assim, nossa, eu quero entrar nessa loja. Nossa, eu quero ter um carro tão tunado quanto dessa gangue aqui. Tipo, a casca existe, mas o jogo é tão mal finalizado e tão rushado que você não tem acesso ao que tem dentro daquela casca, sabe? Cara, tem umas que tem o botão de
de você abrir. E tá trancado. E você não consegue. E isso, na verdade, acaba... É essa armadilha do mundo aberto que se propõe a ser muito grande, mas no fim das contas não consegue se resolver sozinho, sabe? Sei lá, você pega um Fallout New Vegas, por exemplo, que é um mundo aberto, essa coisa toda assim, mas você consegue explorar ele muito e você vê o quanto aquele mundo conta histórias nos seus detalhes, sabe? Pequenas histórias ali que você vai pegando só de observar aquele mundo, E sabe? é a tal da imersão. Mas o Cyberpunk também tem isso, amigo. Se você explora bem, pega todos aqueles links neurais lá, sei lá o que, brain dance e tal, não sei o que, você vai entendendo mais sobre aquele mundo. Só que você tem que explorar muito, cara. No, tipo assim, se você ir focado só na missão principal, você não vai pegar essas coisas. O problema do Cyberpunk, de verdade, mano, é tempo. Ele não era pra ter sido lançado quando ele foi lançado, mano. Era pra ter sido adiado eternamente até sair e sair direito, sacou? Essas histórias existem lá. Só que você tem que cavar, tem que procurar, tem que ler tudo que aparece pra você, sacou? Eu acho que o problema do Cyberpunk é isso. Mas e aí, o que vem, tipo, dos próximos jogos que vão lançar ainda, que são de mundo aberto, que a gente ainda tem uma incógnita grande na cabeça, e que estão tentando evoluir as suas franquias. Tem dois que vem ou melhor, um que vem esse ano, né? O outro foi adiado, mas que ambos estão tentando evoluir a sua franquia com o mundo aberto. O primeiro deles é Pokémon, né? Que eles já conseguiram fazer isso de certa forma no Pokémon Legends Arceus. Eles quiseram mudar a fórmula de Pokémon, colocaram ali um quase mundo aberto, né? Áreas gigantes assim, e agora eles querem evoluir mesmo o Pokémon Scarlet e Violet para uma experiência de mundo aberto. Nesse caso, eu acho que eles estão enxergando isso como uma evolução, porque eles até testaram isso antes e fizeram um estágio anterior com o Legends Arceus, que são grandes áreas e não necessariamente mundo aberto. Eu acho que vai funcionar como uma evolução na franquia. Você entende o que eu tô querendo dizer, Dan? Por isso que eu acho que em alguns casos é sim evolução. Ou você acha que não, isso não é evolução pro Pokémon? Eu acho que no caso do Pokémon seria, se eles conseguirem realizar, mas... Porque os jogos eles já eram meio assim, né? É, mas eu tô pagando pra ver, assim, porque, cara, se você pegar o Pokémon Red, né, o Pokémon Red, ele... Olha só, tô pegando um jogo lá de 1900 e vovó usava fralda. E, tipo assim... Que expressão de idoso, né? 1900 e o Daniel usava fraldas, né? Tipo isso. Eu usava fralda quando saiu o Pokémon, sim, acredito. Ele ensaia uma certa liberdade ali, né, pra te dar quando você chega em Vermilion, por exemplo, que você pode ir no túnel dos Diglets e sair por um outro caminho. Pô, Pokémon é mundo aberto, pô. Pokémon é mundo aberto pra caralho, você não acha, não? Não, Eu não acho que ele seja, mas ele ensaia. Pô, mano, pra limitação do Game Boy, pra mim aquilo ali é mundo aberto, cara. Pra mim sempre foi. Não sei, eu acho o Zelda mais, é um assim. jogo super linear, mano. Ele é linear, Que mas isso, ele você tem chega... como voltar, pô. Você tem como voltar pro lugar. Mas ele não te dá a liberdade de escolha, mano. É igual, o Dan falou Zelda. Zelda também. Pô, senão o Zelda Link to the Past também é mundo aberto. Entendi. Esse Pokémon Mas, ô Coelho, tem um momento no jogo que você pode, por exemplo, não enfrentar a Erika Sim, eu e ir lembro. direto pra Fuchsia. E aí, se você vai direto pra Fuchsia, é claro que você precisa das insígnias pra usar certos HMs, né? Ele tem umas limitações, umas travas ali. Mas tem um momento que você pode, por exemplo, não enfrentar a Sabrina, não ir pra direita e ir pra cidade da Sabrina, Saffron, e enfrentar ela. E você pode ir pra esquerda e ir direto pra zona do Safari, sabe? Tem um momento ali que ele te dá uma liberdade de escolha breve, mas ele te dá, e que, se você olhar os outros Pokémons depois, nenhum fez isso. Ou seja, ele meio que faz um ensaio ali numa época, putz, de muita limitação, sabe? E Pokémon largou isso pra trás, sabe? Por isso que eu acho que, no fundo, o fã de Pokémon sempre quis que ele tentasse fazer aberto, sabe? Porra, eu não quero ir nesse ginásio aqui agora, eu quero passar direto pra uma outra cidade, pegar um outro caminho, fazer uma outra coisa, sabe? E, pelo contrário, né? Por exemplo, Sun e Moon, que é um jogo que eu critico muito, ele é tão engasgado em interrupções, no jogo tentando pegar sua mão o tempo todo, que até essa pequena liberdadezinha que você via nos jogos mais antigos, ele tira de você, sabe? Porque ele quer o tempo inteiro te botar no caminho certo pra você seguir o que ele quer que você faça. E eu acho que pra dentro da franquia Pokémon, seria sim uma evolução se eles conseguirem executar isso, sabe? Porque se você... eu não posso escolher a ordem dos ginásios, eu não posso escolher ir pra essa cidade da direita ao invés de ir pra cidade da esquerda, aí não é mundo aberto, né? Então, assim, eu quero ver eles executarem isso assim. E eu não sei se eles vão executar. Eu tô pagando pra ver. Eu gostaria muito, mas eu não sei se eles vão conseguir fazer ou se eles vão querer fazer, sabe? Desse jeito. Mano, é a passo de tartaruga, né, mano? É uma coisa de cada vez, né? Eu acho que o Legends Arceus, que o Coelho citou, eu não acho que ele seja tipo um passo que eles deram pra frente e que esse passo era necessário pra eles darem o próximo passo, que é o Scarlet e o Violet, sabe? Pô, eu acho muito, mano. Eu acho, Tu sim. acha, em mano? termos de mundo aberto, assim, de liberdade, eles
testaram como é que ia ser quando colocar o jogador num mundão vasto, sabe? Mas aí ele não tem treinadores, ele não tem ginásio, ele não tem as insígnias. Ele é tipo assim, ele é como se fosse uma wild area gigante, sabe? Ele não tem os desafios que você teria numa campanha, sabe? A história dele, ela é limitada a você capturar pokémons e não ser um mestre Pokémon. Acho que quando você insere essa outra vertente do que é um jogo de Pokémon, que é no caso o lado, vamos dizer, competitivo do jogo, né? Que é você ganhar as insígnias e ser o mestre Pokémon, dificulta a parada, sabe? E aí eu não sei. Talvez seja um passo, sim. Agora eu falando, me ouvindo, acho que eu tô concordando com você. Talvez seja assim um passo, pode ser. Eu fui contra meu próprio argumento agora falando. E tem o Sonic Frontiers também, né, Cardoso? Você tá esperançoso pro mundo aberto? Tá hypado pra isso, Cardoso? Cara, eu tô... a minha maior esperança é que eles coloquem a mão na consciência e adiem esse show, cara. Porque eu não tenho a menor condição, mano. De novo, adiar mais, porque, tipo, já tá adiado pra metade do ano que vem, eu acho, Não, né? pode adiar pra metade de 2026. Cara, eles mandaram lá um negócio pra IGN, que a IGN ia mostrar e que ia sair no YouTube da IGN. Mano, não é possível que alguém da IGN não falou assim, putz, mano, tem certeza que vai mostrar isso aí? Eu acho que é um teste, porque pouco tempo antes eles estavam fazendo uma entrevista falando, não, a gente tá realmente preocupado com a qualidade desse, a gente quer que os reviews sejam boas e tal. Vai ser bom pra caramba, pô. Pô, no filme, quando eles postaram o trailer do filme e o pessoal deu feedback, eles tiveram tempo de arrumar. Eles anunciaram que eles iam adiar o jogo, e depois é que eles mostraram o jogo. Então eu acho que eles querem mesmo coletar feedback, sabe? Mas, Coelho, você não acha que isso causa mais incerteza ainda no jogo? Ver que eles estão meio que lançando pro público algumas coisas pra esperar feedback. Cara, pra isso você paga um tester, sacou? Você não precisa botar em xeque o seu jogo pra esperar qual vai ser a resposta da audiência sobre aquilo, sabe? Eu acho que isso, inclusive, baixa a moral até do estúdio, sacou? Pode ser. Eu não sei se, no caso do Sonic, se essa é a evolução, vamos chamar assim, né? Que a franquia precisa. Mano, ele teve um exemplo muito forte de que olhar pra trás poderia ser a direção certa pra você olhar pra achar um caminho interessante. Quando eles fizeram Sonic Mania. Eles olharam pros seus clássicos e fizeram um novo jogo atualizado e tal, reinventando certos pilares ali, né, da franquia, e entregaram um jogo que, mano, a galera amou. Então, não tô dizendo que eu acho que o Sonic tem sempre que olhar pra trás e voltar e só fazer jogo 2D. Não acho que seja isso, sabe? Mas, sei lá, mano, eu acho o Sonic Frontiers tão... sem vida. É foda a gente ficar analisando, assim, com base num trailerzinho ali, porque eu acho que aquele... Não, mano, trailerzinho não. Pera aí. Foram 2 vídeos de mais de 10 minutos, mano. De gameplay. É verdade. Mano, é gameplay, tá ligado? Não, assim... Cara, mas olha, o trailer que eles soltaram me fez querer um Sonic de mundo aberto. A mim também. E eu achei legal. Eu gostaria de mais franquias tentando fazer o mundo aberto e aí rezando pra que elas acertem, né? A gameplay é que me deixou preocupado do Sonic Frontiers, mas eu gostei do que eu vi, mano. Eu queria isso. Eu quero que eles consigam acertar aquele mundo. Parece ser muito divertido você ser o Sonic em um mundão cheio de bagulho pra tu fazer com a sua velocidade. O problema é que os bagulhos precisam ser legais, né? Do jeito que tá parecendo, parece tipo assim, que eles pegaram uma fase que eles criaram ali daquele mundo. Tá ligado? No Tony Hawk, você tem uma opção lá de skate park, que você monta o seu próprio skate park. E aí você tem vários negócios pra colocar. Corrimão, bagulho pra fazer volta com skate, não sei o quê. Parece que eles fizeram isso. Eles pegaram, tipo, um Unreal Engine 5 lá e falaram assim, esse aqui vai ser tudo que você tem no jogo. Aí deram na mão do desenvolvedor e falaram assim, coloca tudo aí, dá uma espalhada, finge que é uma fase e a gente vai mostrar essa gameplay, tá ligado? Porque, mano, parece que as coisas estão meio colocadas ali nas pressas, sabe? Tipo, pra que eu vou ter um lugar pra correr e aqui na frente vai ter um bicho? O que eu tenho que fazer? Qual que é a missão? Pra onde eu tenho que ir? Por que esse puzzle é um puzzle que, sei lá, o meu sobrinho de 3 anos consegue resolver tão facilmente, sabe? Tá tudo jogado ali naquela fase. Vamos mostrar tudo que pode ter. E aí, cara, não vai ser legal. Tipo, as fases têm que ter um level design, sacou? Senão, não dá vontade, né, mano? Eu tenho a impressão de que aqueles 2 gameplays do Sonic Frontiers foram uma espécie de playground pra você dar uma olhada, tipo assim, isso aqui são possibilidades que você vai encontrar no jogo, mas não necessariamente vai ser daquele jeito. Se for daquele jeito, mano, vai flopar. Vai dar muito errado, mano. É muito importante num jogo de mundo aberto, assim, com um escopo grande e tal, que o jogo tenha ritmo, né, cara? Ele tem que ter um ritmo bom. Ele tem que ter momentos em que você se sente muito satisfeito ali, você tem que ter motivação pra explorar, você tem que querer desvendar. E da forma como a gente viu ali, do que foi mostrado naqueles 2 vídeos, mano, você simplesmente existe ali e anda e faz e só. Não tem envolvimento, entendeu? O que eu senti é que o Sonic não pertence àquele mundo ali e que tudo que ele tá fazendo ali não faz sentido. Sei lá, parece que o mundo é um monte de coisa que tá jogada ali dentro.
Sei lá, mano. Por isso que eu prefiro acreditar que eles pegaram essa, como se fosse uma alfa do jogo ali, sabe? E espalharam possibilidades de coisas que, tipo assim, ó, num jogo final vai ter essas coisas aqui de maneiras diferentes, sabe? Mas é mais ou menos isso aqui, ó, sabe? Como se fosse um demonstrativo ali, sabe? Sei lá, mano. É muito esquisito pensar que o jogo vai ser daquele jeito, sabe? Olha, voltando ao que a gente tava discutindo no início, eu quero lançar uma última pergunta pra vocês. A gente chegou à conclusão que os jogos de mundo aberto que deram mais certo, assim, pelo menos boa parte deles que deram certo, eles não simplesmente eram mundos abertos com um monte de coisa pra você fazer, igual é o Sonic tá parecendo que vai fazer, né? São jogos que eles apostam na lore, tipo, pra dar um motivo pra você tá explorando aquele mundo e você descobrir coisas interessantes pra você pertencer ali, pra você ficar imerso naquele mundo. O mundo em si é um personagem importante. Ele tem que ter história, ele tem que ter coisas interessantes pra você olhar pra ele e reconhecer e entender o que é aquele mundo. Vários jogos de mundo aberto acertam fazendo isso. Não tô dizendo que isso é a fórmula de sucesso do jogo de mundo aberto, não, porque, tipo, tem jogos de corrida de mundo aberto, um monte de coisa que não necessariamente é assim, né? E além disso, o personagem ele tem que estar pertencendo, parece ser que tá pertencendo ali. Tipo, o Sonic não demonstrou muita expressão do que ele tá vendo, ele não tem aquele lance dele dar uma olhadinha pro lado pra ver um ponto de interesse, pelo menos eu não consegui reparar isso, ele fazendo esse tipo de coisa que dá um pouco mais de vida naquele mundo, né? E outros jogos já fazem isso, o personagem ele tem uma certa expressão ali dentro daquele mundo, as pessoas reagem a ele. O Sonic eu achei muito solitário ali naquele mundo, não teve outra coisa pra interagir com ele a não ser um monte de robô que ele tinha que matar, sabe? Dito isso, vocês querem ver mais jogos assim, de mundo aberto, que tem um mundo rico dentro de uma franquia que não necessariamente tinha isso antes e que vão pra essa direção de mundo aberto pra colocar o personagem numa coisa muito maior e que faça sentido? Vocês querem mais jogos de mundo aberto assim? Eu quero um jogo de mundo aberto extremamente rico e interativo de Star Wars, cara. Caralho, eu acho que tem muito potencial. é verdade. Eu acho que pode dar muito certo. Então seria muito foda, assim, um jogo que você, tipo, fosse mais ou menos um No Man's Sky da vida ali. Se tivesse alguns planetas pra visitar, e aí conhecer personagens, e aí ter novos personagens das lojas de Star Wars e tal. Eu acho que é uma franquia extremamente rica. Então eu acho que pode dar muito bom, sabe? Eu tô jogando o Jedi Fallen Order, né? Ele não é um Metroidvania, mas ele tem elementos ali, né? E eu acho que seria legal, né? Não que o próximo Fallen Order seja isso, mas acho que seria legal ver um Star Wars nessa pegada. Mas o meu, mano, que eu gostaria de ver no mundo aberto e que ele já mostrou que funcionaria se fosse assim, é o Mario, mano. A gente viu aí o Bowser's Fury, que é um ensaio do que seria o Super Mario em um mundo que não precisa de um hub pra ele, sabe? E que não precisa de uma tela de corte quando ele vai pra um próximo mini universo ali, sabe? Eu acho que se a gente pensar num futuro em que a Nintendo pegue o que ela fez, o que ela mostrou ali no Bowser's Fury e ampliar aquilo de uma maneira que se torne uma espécie de um mundo aberto, eu acredito que funcionaria, sabe? E eu acho que é um personagem que, sei lá, que seria legal, sabe? Dá pra gente imaginar muitas coisas assim no Mario em um mundo mais amplo, sabe? Eu gostaria de ver uma tentativa aí da Nintendo de levar o Mario pra uma jornada de mundo aberto, assim. Inclusive, já pergunto pro Coelho o que você acha disso. Eu ia amar isso. O Bowser's Fury é muito, muito legal. Eu adorar ver a Nintendo fazendo isso com o Super Mario. Eu acho que ainda tem gêneros que podem explorar mais isso, sabe? Cara, eu adoro jogos como Diablo. Diablo já é um mundão assim e tal, mas eu não acho que ele é um jogo de mundo aberto. Acho que, de repente, é um gênero que dava pra explorar um pouco mais disso, né? O Darksiders Genesis tentou fazer isso um pouquinho. Eu achei interessante o que eles tentaram ali. A gente tem jogos de corrida, mas ainda os kart racers, mano. Mano, uma evolução do Diddy Kong Racing. Eu ia adorar ver. Eu gosto, eu acho que é uma direção legal de evoluir, vou usar aqui a palavra evolução, né? As franquias. Eu não acho que sempre é uma evolução, porque nem sempre vai dar certo. Eu acho que quando a gente fala evoluir, é quando eles conseguem encaixar os elementos todos para que aquilo seja de fato melhor do que era antes. Mas quando eles conseguem, eu acho que dá muito certo. Eu acho que dá pra evoluir várias franquias pro mundo aberto. Respondendo a pergunta do nosso podcast, na minha opinião, se mundo aberto é sinônimo de evolução ou não, eu acho que às vezes eles conseguem ser uma evolução e às vezes quando eles erram, eles não conseguiram evoluir aquele gênero, sabe? A gente tentou responder lá no início, é uma resposta difícil. Eu não acho que é sinônimo de evolução. Eu também não considero o mundo aberto um gênero. Eu considero ele uma característica que jogos de diversos gêneros podem colocar nos seus títulos, sabe? Eu acho que por isso ele não é necessariamente uma evolução. Eu acho que essa característica pode ser evoluída e jogos podem evoluir utilizando ela, assim, sabe? Mas eu não acho que quando você insere o mundo aberto dentro de uma
uma franquia, você necessariamente tá levando ela pra uma evolução, sabe? Sei lá, há pessoas, por exemplo, que sentem falta do Assassin's Creed como era, sabe? Acham que o Assassin's Creed se descaracterizou, se tornou um outro jogo. De fato, ele mudou muito, mas há pessoas que não gostam, mano. Há aqueles que acham que os primeiros Assassin's Creed eram melhores, aquilo era mais coeso. Será que, sei lá, se um próximo The Last of Us for de mundo aberto, vai ser legal, sabe? Vai ser necessariamente a Naughty Dog evoluindo? Ou será que o The Last of Us é um jogo que ele precisa ter a linearidade dentro dele ali, sabe? Como um pilar mesmo, entendeu? Então eu não sei se é necessariamente... Eu acho que precisa, sinceramente. Inclusive, isso me liga um pouco com a coisa que você estava falando anteriormente sobre a jornada e sobre a questão da urgência e tal. O The Last of Us tem essa urgência e acho que passar ele pra um jogo de mundo aberto, ele vai perder essa urgência, sabe? E perder essa dramaticidade. Eu fico meio preocupado. Nem todo jogo precisa ser mundo aberto, né? Mas eu gostaria de ver mais isso acontecendo da forma correta. Exatamente, acho que o ponto é esse, mano. Cada jogo tem que acertar do jeito que ele se propõe, sabe? Mas eu gostaria de ver eles tentando coisas diferentes. Mas eu topo me surpreender também, né, cara? Eu citei o Metal Gear, por exemplo, Phantom Pain, que eu acho que é um bom exemplo de surpresa, usando o mundo aberto como um traço ali. E o próprio Breath of the Wild mesmo, mano. Tipo, se você olhar pros Zeldas anteriores ali, cara, o Skyward Sword é zero mundo aberto, sabe? Cada vez mais lineares. Eu acho que Skyward Sword, inclusive, é o mais linear de todos. O Twilight Princess também, sabe? Então, assim, eu acho que o que eles fizeram com Breath of the Wild, que é aplicaram o mundo aberto e colocaram os elementos de sandbox nele, né, e tal, pra criar aquela sensação de aventura. E deu muito certo. Botaram ali uma característica que funcionou muito, combinou muito, e eles souberam trabalhar essa característica e acabaram, por consequência, evoluindo a franquia. E eu acho que hoje, ninguém espera que o Breath of the Wild 2, por exemplo, seja mais parecido com os Zeldas anteriores do que com o próprio Breath of the Wild, sabe? Não dá. É um tipo de evolução que não dá pra voltar atrás agora, tá Nesse ligado? caso, eu acho que o mundo aberto foi uma ferramenta que eles aplicaram ali, que eles usaram e que evoluiu o Zelda a ponto da gente não imaginar que o próximo Zelda seja como ele era antes dessa realização, sabe? Fica aí a dúvida se eles vão fazer isso também com o Zeldinha 2D. Sim. Não, eu tava comentando com o Dan que eu tava assim, nossa, será que essa pauta vai dar coisa pra gente falar e tal? A gente já estourou o tempo aqui, mas eu tenho um jogo que eu queria falar, que a gente não colocou na pauta, mas é porque eu acho que foi o único que eu zerei aqui esse jogo, que é o Death Stranding, cara. É um jogo que, se você olhar, você pensa justamente o contrário de muitas coisas que a gente falou, sobre ser um mundo aberto interessante, no sentido de ter muitas coisas pra você fazer e tal, mas no Death Stranding, eu sinto que uma coisa que muito importante que o Kojima fez foi que ser morto, aquele mundo ser vazio, faz parte da narrativa de uma maneira muito inteligente, porque você é um mensageiro, né? Você é uma pessoa que deve carregar coisas e mensagens e etc. E o caminho nesse jogo é muito importante. Então, tem um sentido ali pra aquele lugar ser tão desértico, tem um sentido pra aquele lugar ser tão difícil de atravessar, e chega um ponto do jogo que você entende por que você faz toda aquela travessia, sabe? Tô colocando aqui o Death Stranding porque eu queria ver um Death Stranding 2, assim. Eu acho que é uma coisa que eu gostaria de ver, porque é um mundo aberto que, apesar de ser morto, ele tem uma razão pra ser morto, sacou? Mas sabe por que eu acho que o Death Stranding funciona tão bem, assim? Eu, infelizmente, não terminei, mas ele tá na minha fila aqui, é um dos próximos que eu vou pegar pra jogar, tirar da fila. Eu queria muito fazer um programa de Death Stranding, eu queria só deixar isso aqui pontuado. A gente vai fazer em algum momento. Meu sonho é fazer um programa de Death Stranding. A gente vai fazer, mas o que eu acho é que a gente falou um pouco sobre mecânicas e trazer mecânicas em jogos de mundo aberto, né? Citando mais uma vez o Phantom Pain, que é um jogo de stealth e me surpreendeu muito que acabou funcionando no mundo aberto. Eu acho que no Death Stranding, na minha opinião, um grande pilar dele ali é a mecânica do equilíbrio, né? E a mecânica do equilíbrio no jogo, ela te acompanha o tempo inteiro, principalmente enquanto você tá a pé, né? Então, toda essa travessia que você comentou, nesse mundo aberto e tal, mano, de certa forma, estar vazio não faz diferença, porque você tá tão preocupado com conseguir fazer aquela travessia ali, porque a mecânica é tão interessante e te prende tanto, te deixa tão dentro da parada, que funciona muito, mano. E eu acho que o jogo de mundo aberto, ele tem que ter isso, sabe? Ele tem que ter uma base nele que faça com que você queira ficar ali dentro, sabe? E não, tipo, eu vou de missão em missão e de ponto de interesse em ponto de interesse o tempo todo e só isso. Eu chego lá, executo a missão, acabou, faço outra. Acabou, faço outra. Acabou, faço outra. Eu acho que ele tem que ter um elemento sedutor ali que funcione. No caso do Death Stranding, eu acho que tem a narrativa, a história, que é muito forte, e tem essa mecânica frequente da coisa do equilíbrio, sabe? E você tem que estar eternamente preocupado, né? Quando não é o equilíbrio, é a bateria do carro. Quando não é a bateria do carro, é os EPIs lá, né? Eu acho que é EPIs, o nome daqueles bichos lá. Enfim, você
você tá sempre preocupado com a travessia e de fazer ela da melhor maneira possível, sabe? E eu acho isso incrível desse jogo, cara. É isso. Enfim, desculpa, introduzi um novo assunto aqui, mas é porque eu não podia deixar de falar desse jogo falando sobre jogos de mundo aberto que são inventivos, né? Mas é isso, a gente acaba falando muito mais do que a gente planejou. Mas é isso, a gente tá chegando aqui na nossa reta final, mas antes a gente vai fazer o nosso Up Indica aqui, junto com nossos queridos lá do PC Game Pass. A gente tem indicações aqui que é o fino, né, Coelho? Vamos nessa que tá top demais, Nazito. Então bora lá. Então bora aí pro nosso Up Indica especial aqui, feito junto com nossos queridos lá do Xbox Brasil, pra gente falar desse serviço maravilhoso que é o PC Game Pass. E eu vou puxar, mano, falando de um jogo brabo. Eu vou puxar aqui, eu não vou nem perguntar se vocês querem falar. Ah, qual é? Ué, Tá bom? Beleza, vai lá então. Tu tá animado, mano? Vai lá. Você quer falar, Coelho? Quer falar primeiro, Não, se o Coelho? jogo for bom, eu deixo, vai. Qual que você vai puxar? Olha só, eu vou puxar, mano, Halo Infinite. Ah, esse tá podendo. Tá podendo? Tá podendo, não, pode Tô ir. autorizado, Cardoso, a começar? Não, vai lá, pô, vai lá. Então tá bom. Tá autorizado. Cara, Halo Infinite, jogo que entrou em Day One no brabo do PC Game Pass. Mano, a espera por um novo Halo foi muito grande, né, dos fãs, assim. E o anúncio do jogo foi conturbado. E logo depois, quando eles mostraram o jogo de novo, o jogo já se mostrou uma parada diferente. E ele é uma parada bem diferente, mano. Principalmente se você olhar pra dentro da franquia, né? Porque ele é um Halo de mundo aberto, mano. Quando toda a esperança está perdida e o destino da humanidade está em jogo, Master Chief está pronto para enfrentar o inimigo mais implacável que ele já enfrentou. Pô, arrepiei aqui agora, cara. Você não quer continuar falando, não? Pô, o Xbox Brasil, já tem aí, ó, alguém pra contratar quando você for fazer um trailer aí brasileiro, já contrata o menino Rodrigo Coelho aí. Só vamos. Eu, quando comecei a jogar, eu tava muito tempo sem jogar Halo, né, cara? Tipo assim, eu joguei os Halos do 360, que são muito bons e tal, mas eu fiquei muito tempo distante da franquia. E aí, quando veio essa parada de ser um jogo de mundo aberto, eu dei aquela torcida de nariz, sabe? Tipo assim... Que isso? Será? Será que vai funcionar, sabe? E, pô, a gente viu nessa última década aí o Doom, né, que voltou revigorado. E que tá no PC Game Pass. Exatamente, que também tá lá. E, tipo, o Doom voltando todo revigorado, com uma gameplay frenética e super linear. Então, quando eu pensei, cara, será que o Halo não devia olhar pro Doom e tal? E, cara, ele olhou pro Doom. Ele tem elementos ali, mas ele olhou muito pra dentro da própria franquia. E ele soube como fazer uma mescla e colocar o Master Chief num mundo aberto que é impressionante e muito sedutor. Ele tem muito conteúdo, tipo, muito conteúdo nas primeiras horas do jogo. Você fica até meio perdido, assim, sabe? De tipo, cara, pra onde eu vou? O que eu vou fazer? Porque ele tem os pontos de interesse que se espalham pelo mapa e nas travessias que você faz entre, sei lá, uma side quest que você pega, cara, que são muitas que você vai pegando. Você tá naquele planeta, naquele lugar ali, né, onde se passa o jogo e você tem os aliados que você precisa ajudar, resgatar. Alguns são prisioneiros, alguns estão ali naquele planeta esperando que você, o Master Chief, venha pra ajudá-los, né, pra poder resgatar eles daquele lugar inóspito. E aí você tá fazendo uma missão dessa do tipo, tem um acampamentozinho ali de soldados aliados que tá sendo atacado por inimigos daquela região que você tá passando. E aí você vai e liberta eles e você consegue um veículo. E aí você, pô, opa, legal, consegui um veículo. O que eu faço com isso aqui? Vou andar. E aí você vai andando com o veículo pra um outro ponto de interesse e no meio do caminho você é atacado por um caçador de recompensas, que é um personagem que tá invisível e ele do nada começa a te atirar e ele se move muito rápido e aí você entra numa batalha frenética ali com ele e quando você derrota ele você ganha uma arma especial, porque são 15 desses caras que estão espalhados pelo mapa, se eu não me engano. Eu não matei todos, mas eu acho que são 15. Cada um dá uma arma que você só pega derrotando eles, sabe? Esses encontros randômicos que o jogo tem é muito do que a gente viu acontecendo em jogos de mundo aberto, né? Tipo, sei lá, num The Witcher da vida, num Red Dead, sabe? E ele soube fazer isso de uma maneira muito legal, porque você, Master Chief, você é o alvo ali naquele planeta, mano. Tipo, você é a grande recompensa, sabe? Quem caçar você e matar você, matou o Master Chief, tá ligado? Então, ele tem esse elemento de tensão de você estar sendo caçado, ao mesmo tempo que você é o herói que precisa resgatar tudo aquilo ali e derrotar aqueles generais que estão ali, né, construindo aquelas bases gigantes, assim. E aí ele tem todo aquele elemento do sci-fi, tudo da série Halo, feito de uma forma muito expansiva, né? E na minha opinião funcionou muito bem o mundo aberto, porque ele tem um elemento que é o grande diferencial dele, na minha opinião, e que eu acho que ele define bem o Halo Infinite, que é o arpão, mano. Aquela cordinha. Isso que eu ia perguntar, porque a sensação daquele arpão parece uma delícia, né? Você lança a parada, chega perto dos inimigos, dá uma porradona ou metralhadora pra você navegar o mapa também, em todos os lugares. Tem vários pontos de interesse que você pode mirar aquilo pra poder puxar. Sim, tipo assim, os últimos Halos, eles já estavam adicionando elementos que adicionavam uma certa verticalidade à sua exploração,
exploração ali, né? A sua gameplay. Mas nesse jogo, ele pede pra você jogar de uma forma mais vertical. Porque você sabe que tem uma caixa ali que se você subir, tem uma outra caixa que se você subir, você chega num segundo nível daquele mapa, daquela, vamos chamar de dungeon, né? Aquela base ali que você entra pra explorar. E ali você vai achar uma munição específica, você vai achar uma arma diferente. O jogo, ele incentiva você a ir trocando de armas, a ir testando novas munições, testando novas granadas. Por ele ser um jogo de exploração e um jogo de mundo aberto, você cai nessa sedução muito fácil, né? Você vai explorando, você vai pegando, aí você sobe, aí você desce, aí você vai pra um lado, você vai pro outro. Então, a exploração dele funciona muito bem. E o arpão, ele é o grande diferencial, mano, porque você não apenas sobe nas paradas, como isso que você falou, Coelho. Alguns inimigos você consegue puxar, e aí nisso você vê muito do Doom nele, né? Tipo, você consegue puxar o inimigo e dar um socão na cara dele, assim, sabe? Tipo, em finalização, assim. Ou você só puxa ele, e aí você saca a arma rápido e já dá aquele tiro a queima-roupa. Ou você pode usar também pra pegar itens do cenário. Então você joga numa caixa, que é uma caixa explosiva. E aí você arremessa a caixa, você atira na caixa e explode um grupo de inimigos. Aí um deles ficou vivo, não morreu. Aí o que você faz? Você usa o arpão de novo, chega perto dele e finaliza ele, sabe? E tudo isso acontece, é tipo, pá, 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 pá. É muita ação ao mesmo tempo. Então ele tem muito do FPS, daquela coisa frenética do FPS, ao mesmo tempo que ele tem os momentos de respiro que você espera de um jogo de exploração de mundo aberto. E ele é Halo, né? Então assim, é um mix de elementos que funciona muito bem e é um jogo com muitas horas e muito conteúdo e muita coisa pra fazer, sabe? Tipo, e isso eu tô falando da campanha, porque eu não joguei muito multiplayer, eu não sou muito do multiplayer de FPS, sabe? Mas ainda tem isso de conteúdo, sabe? Extra no jogo. E o visual, Dan? Cara, o visual é bem maneiro, mano. Ele é meio lavado, sabe? Ele tem uma paleta de cores muito particular, assim, bem diferente até dos próprios outros Halos e eu acho que funciona muito bem nesse jogo, sabe? Tipo... Eu gosto disso, sabe por quê? Porque nos pontos de interesse do jogo, ele ilumina, tipo, com uma cor bem forte, um vermelho saturadão, um azul saturadão. Sim. E aí dá um contraste bem legal. Sim. E, cara, uma coisa muito maneira dele é que os veículos são muito legais. Tipo, você explorar com os veículos, com os carros, sabe? Aí tem vários tipos. Tem umas navezinhas, tipo uns podzinhos, assim, que você pega também pra fazer a sua exploração e andar, navegar pelo mapa. E é cheio de segredos, é cheio de mistérios. Como você tá num campo de guerra ali, né? Onde tem muitos sobreviventes que você tá tentando resgatar. Então tem quests que você vai pegando, que é tipo, você acha um diário de bordo, uma gravação de um cara que vai contando sobre tipo, isso aqui aconteceu, eles chegaram aqui, tomaram essa área. E aí você tá tipo no meio de uma cordilheira, assim. Aí você usa o seu arpão pra subir e quando você chega na área em cima de você, você vê uma base ao longe, assim. E aí você percebe que aqueles destroços que estavam ali e aqueles itens que estavam jogados no chão onde você encontrou esse diário de bordo foram porque o cara foi pego pelos caras que estão naquela base que tá ali. Então o mundo vai te contando as histórias do que tá acontecendo através das pequenas missões e pequenos encontros que você vai fazendo, sabe? É muito maneiro, mano. É um jogo que eu considero muito bem trabalhado, assim. Ele é longo se você quiser que ele seja longo, mas você também pode ir direto enfrentar os mini-chefes, né, do jogo, os caras que são da campanha principal, pra finalizar logo a campanha, caso você prefira, né? Caso você queira ter uma experiência mais Halo das antigas, sabe? Eu joguei um pouco do início dele, não joguei, tipo, muito tempo. Eu joguei, deve ter, sei lá, umas 2 horas. E, cara, uma coisa que me impressionou muito foi a qualidade das cutscenes, cara. São umas animações muito fodas, cara. Que isso? Sim. É muito maneiro. Todo aquele começo ali na nave e tal. É muito absurdo, mano. É muito foda, muito foda. Cara, uma coisa que eu acho, agora que você comentou isso e que eu acho que vale a gente comentar, eu não gosto tanto do início do jogo, mas eu acho que ele é muito do tipo, isso aqui é Halo. Tipo assim, você tá numa nave, num corredor, ele é bem linear no início, sabe? E eu, quando eu falo que eu não gosto muito, é porque eu fiquei com a sensação de que não era muito diferente aquilo ali que eu tava jogando. Eu falei, pô, tá, não tem nada de diferente nisso aqui. Mas ele é muito bonito. Então eu fiquei encantado. Eu fui jogando. E quando ele te joga no mundo aberto, quando você sai daquela nave onde você tá, e aí você percebe um mundo gigante que tem ali na sua frente, aí você fala, caralho, temos um jogo, sabe? E eu acho que essa primeira hora, né, 1 hora mais ou menos ali dentro da nave, você tem aquela coisa de estou me familiarizando com tudo isso que tá acontecendo aqui, porque me evoca memórias do que eu já joguei, e depois que ele te liberta no mundo ali, entre aspas, você vê um jogo completamente diferente, sabe? E que eu acho que funciona muito bem, é um frescor pra franquia, e eu acho que, pô, mano, sinceramente, você assina aí o PC Game Pass, se você não jogou ainda, você tá dando mole, mano. É um carro-chefe da Microsoft, é um carro-chefe do Xbox, né? E é um carro-chefe do PC Game Pass. É um jogo que, se você já assina, experimente, mano. Dê uma chance e se perca no mundo aberto, porque tem muita coisa pra fazer, mano. Muita coisa pra fazer. Recomendo muito. Lindo. Obrigado, Dan. Maravilhoso. De nada. Vocês pediram, eu falei aqui durante 12 minutos, sem ser interrompido. Não, mas tá tudo bem, tá tudo bem. Eu falei que eu tava empolgado, né, cara? Por isso que eu falei muito, desculpa. Não, a gente ama ouvir sua voz, Dan. Muito obrigado. Mas eu quero
do Cardoso. Cardoso, qual é o jogo que você indica pra gente? Cara, eu trouxe simplesmente o GOT de 2021. Ele, o maravilhoso, o sedoso, o gostoso, o perfeito It Takes Two. Cara, que experiência maravilhosa que é jogar esse jogo. Essa experiência compartilhada, né? Pra quem não conhece, ele é um jogo que você precisa de 2 pessoas pra jogar, então por isso que ele se chama It Takes Two. Ele é daquela equipe do Joseph Fares, né? Que é Haze Light. Fuck the Oscars! Ele fez aquele jogo Brothers, A Tales of Two Sons, que também é um jogo sobre 2 personagens. Ele fez aquele da prisão, A Way Out. A Way Out, que também é um jogo sobre 2 personagens que você joga no multiplayer. E que tá no PC Game Pass também. Que tá no PC Game Pass também. Por quê que ele tá no PC Game Pass? Porque ele faz parte do serviço EA Play, que é um serviço que tá disponível também pra quem é assinante do Game Pass Ultimate. Então, olha aí. E o It Takes Two também é dentro do EA Play? Ele também é do EA Play, porque ele lançou no EA Play há pouco tempo. Pouco tempo não, tem mais uns 3, 4 meses aí. E, cara, você pode jogar o jogo que ganhou o Game of the Year do ano passado através do PC Game Pass. Cara, é um jogo incrível, assim, eu joguei com o Dan na época e foi uma experiência muito curiosa, né, porque você pode jogar ele online, né, então, tipo, você não precisa que 2 pessoas tenham acesso, assim, se uma pessoa tiver a chave ou tiver o acesso ao jogo, a outra pessoa também consegue jogar, porque ele tem uma parada que é tipo um passe que você dá pra uma outra pessoa que tá no computador dela jogar e tal, então se ela tiver Xbox ou se ela tiver acesso a um computador e tal, ela consegue jogar também. E, cara, é um jogo impressionante, assim, porque você não espera muita coisa dele, né, tipo, de primeira, porque se eu contar pra você qual é a história do jogo, você vai falar, história bobinha, né? É uma história sobre a separação de um pai, uma mãe, e aí a filha tá sofrendo com essa separação, vendo os pais se separarem. E aí você entra em depressão na cena do elefante. Essa cena é foda mesmo. E aí, cara, tipo assim, a alma dos pais dessa menina ficam presos em 2 bonecos que ela tava brincando ali no começo do jogo, e aí você é transportado pra um universo de pequenas coisas, que do final viram coisas gigantes, assim. É difícil colocar em palavra, porque ele é um jogo muito diversificado em várias coisas, né? Tipo, não dá pra eu falar assim, a gameplay dele você pode andar, pular, não sei o que, porque cada fase o jogo muda completamente. É como se você estivesse jogando um outro jogo, só que você vai com os mesmos personagens, né, Dan? Não, isso é fantástico. Ele é um shooter, e aí em certos momentos ele é um jogo de navinha, e aí em certos momentos ele é... um Diablo. Um Diablo, né? Um Dungeon Crawler, sabe? E aí tem certos momentos que parece Gears, que fica aquela câmera em cima do ombro. Cara, ele é tudo, mano. Ele faz de tudo um pouco, fora os minigames que você tem dentro do jogo, que ele vira meio um Tetrisinho, ele vira um jogo da memória. Sim. Cara, é absurdo, mano. É absurdo. Cara, e essa coisa da experiência compartilhada transforma completamente o jogo, né? Eu lembro que era o auge da pandemia, né? Tipo, era ali começo de 2021, naquele momento que teve aquela segunda onda que foi bizarra e tal. E aí tava eu e Daniel, pelas madrugadas, a gente tava se divertindo muito com o jogo, né? Tipo, e a gente, sei lá, conversando um com o outro no Discord e rindo, se divertindo, falando, nossa, que negócio maravilhoso, que foda esse aqui que tá acontecendo e tal. Cara, e se emocionando também, Exato. né? Porque esse jogo, ele tem uma carga emocional muito foda, né, mano? É, e acontecem coisas que não são cargas emocionais da história ou do conflito daquele personagem. É a beleza na forma mais simples, né? Tipo, é a beleza da arte, aquela coisa que você vai olhar pra uma tela e aquilo vai te trazer uma emoção que você não espera, né? Então o videogame é arte? Puta que pariu. Cara, ele é simplesmente o GOT de 2021, mano. Então, tipo assim... Só joga, lá... gente. Só joga, mano. Só vai jogar. Porra, é muito, muito foda. É muito divertido. Não era nem pra gente estar se esforçando pra te convencer a jogar isso aí, querido ouvinte. Simplesmente joga. Cara, ele traz uma coisa que há muito tempo eu não sentia, que era a emoção de jogar um jogo linear e com história e tal, do lado de uma outra pessoa, sabe? Mesmo que a gente estivesse a muitos quilômetros de distância um do outro, e aí eu falo por nós dois, eu acho que você pode até falar também, a gente sentia como se a gente tivesse um do lado do outro ali jogando o tempo inteiro, né, cara? E esse jogo traz isso, né? E é muito foda. É, muito bom mesmo. E, inclusive, eu tô jogando ele aqui com a senhora Jogadã, e tá sendo uma experiência bem legal, assim. Ele é um jogo que... ele tem alguns momentos de dificuldade um pouquinho maior, assim, mas no geral, ele é bem... family friendly, literalmente, né? É, ele é bem tranquilo, mano. Ele é um jogo que, tipo, a minha digníssima, ela não é muito de videogame, sabe qual é? Ela não é muito de jogar, assim. Ela joga uma coisa ou outra, assim, mas muito raro. Então, ela tem certa dificuldade com algumas coisas em videogame, algumas coisas, assim, que a gente que tá muito habituado a jogar não tem, né? E pra ela tem sido uma experiência que ela tá gostando, sabe? Então, eu acho que é um jogo pra isso, assim. Cara, eu tô passando a mesma experiência aqui em casa. Maneiro, tipo, mano. A mesma coisa. Eu comecei a jogar com a minha esposa e tal, e ela também, tipo, tem zero aptidão com videogame. Ela não curte até muito, e ela tá adorando It Takes Two, assim. Muito foda. E
você, Coelho? Qual a tua indicação, cara? Maravilhoso. Minha indicação é ouvir o Up Podcast, porque vocês só trazem jogaços. Mas quer saber uma coisa? Eu também tenho um jogaço. Um jogadançaço. Hellblade, mano. Hellblade Senua's Sacrifice, que está no PC Game Pass. Vocês jogaram Hellblade? Eu joguei, mano. É brabo demais. Você acredita que eu não consegui jogar porque ele é tão bem feito, ele tem um design de som tão incrível, que ele conseguiu passar tanto o que a personagem tava passando, que eu não consigo jogar porque eu tenho as crises de ansiedade que a personagem tem, tá ligado? Jogando o Cara, jogo. mano, deixa eu dar um contexto pra galera que não tá ligado. Hellblade, mano, ele é um jogo de terror psicológico, né? Ele é literalmente isso. É um jogo de terror psicológico. Ele é uma aventura, digamos assim. Ele é uma aventura. É uma aventura, né? E assim, normalmente os jogos de terror psicológico, eles dão medo porque, sei lá, tem uma criatura, um monstro que te persegue. E aí, ele cria o medo dessa forma. Mas o Hellblade, ele cria um medo na gente psicológico, meio que emocional, assim. Ele dá um desconforto porque a nossa personagem principal, que é a Senua, ela tem psicose, né? Eu não sei exatamente qual que é a questão que ela tem, qual que é? O que ela tem é esquizofrenia paranoide. Pois é. E eu acho que das guerreiras dos games, talvez ela seja a que mais sofre no jogo dela, né? Porque em vez de passar por uma aventura habitual no jogo de lutar contra monstros, ela luta contra os monstros que estão dentro dela mesmo, né? Sobre a sua psicose. Você sente isso por causa do design de áudio. E é isso que o Cardoso tava falando, né, Cardoso? Exatamente. Eu joguei, tipo, com fone 7.1 e tal. E, cara, você fica meio zureta das ideias, assim. Sinceramente, eu fiquei bem incomodado. Mas não porque o jogo é ruim, mas é porque o jogo é muito imersivo. Muito. A questão do áudio no jogo é absurda, assim. Absurda. É uma experiência, né, mano? Uma coisa que é interessante desse jogo é que ele foi desenvolvido pela Ninja Theory, né, na época, antes dela ser adquirida pelo Xbox, né, dele fazer parte desse conglomerado da Microsoft agora. Era um estúdio pequeno, mas o jogo traz um valor de produção ali, ele tem uma entrega que você tranquilamente confunde ele com um AAA, né, porque ele é lindíssimo, assim, o fotorrealismo dele é muito bem feito, muito bonito. A menina que faz a Senua, ela ganhou, inclusive, o Game Awards de atuação na época. E uma coisa que é muito foda é que eles, na construção do jogo, né, eles contaram com profissionais de saúde pra poder auxiliar na construção do roteiro e na construção da personalidade da Senua. Porque como eles tratam de uma doença real, como eles tratam de um distúrbio que é verdadeiro e que pessoas que estão jogando o jogo ali podem conviver com pessoas que têm isso e tal, então eles tiveram todo um cuidado nos bastidores ali pra que o acompanhamento e no desenvolvimento dessa personagem fosse com profissionais que tivessem autoridade ali no assunto, que pudessem realmente passar o que realmente se trata o distúrbio daquela personagem. E é muito foda porque é aplicado essa questão de forma narrativa dentro do jogo, né? E no mundo mitológico ali, né? Ele se passa, se eu não me engano, é tipo numa mitologia nórdica. Exatamente. Pô, você não vê muito isso, né? Tipo assim, histórias medievais, assim, e com personagens que têm transtornos que são diagnosticados no nosso tempo, sabe? Até porque as pessoas provavelmente sofriam disso também, né? E como é que era a relação com as pessoas que sofriam disso naquela época, né? Sim, então isso tem... é muito foda. E aí tem essa coisa de um contexto de pegar uma coisa mais histórica e misturar com a questão da saúde, né? Com a questão da psicologia ali, da psiquiatria aplicada no roteiro, cara. Eu acho isso absurdo, mano. É um cuidado ali na construção da personagem, sabe? Que é incrível, mano. Mas o que ele tava falando, eu falei pra caralho aqui de cima. Desculpa. Não, é isso mesmo, mano. Porque esse jogo, ele reacendeu aquela discussão do que é um jogo indie, o que é um jogo AAA, por causa disso que você falou, né? A real é que o que faz dele único não é nem a produção da Ninja Theory, que foi absolutamente incrível, nem o gráfico dele, que é muito lindo também, né? O pessoal começou a chamar ele de Indie Triple I, em vez de AAA por causa disso. Mas o diferencial é justamente esse. A Senua, ela ouve vozes na sua cabeça e ela precisa enfrentar os seus próprios medos enquanto ela enfrenta inimigos poderosos que também mexem com a mente dela, né? Ele é um jogo de terror psicológico, como eu falei, mas também de ação, né? A gente fala muito disso porque é a parte que se destaca no jogo, mas o jogo também tem uma parte de ação, né? Uma parte importante de ação no estilo hack and slash, que você tem o combate da Senua e é recomendado jogar quando você estiver bem de cabeça e de coração, assim, porque é realmente uma indicação, mas é uma experiência mesmo que você vai experienciar isso, como o Cardoso falou. Às vezes é meio complicado, né? Mas eu acho que vale a pena. Cara, sabe uma coisa que aconteceu comigo, Coelho? Oi. Eu deixei o fone 7.1 ligado e aí eu tava, tipo assim, jogando um pouquinho, aí eu ia fazer alguma coisa no PC e tal. E mano, só que teve uma hora que eu esqueci de dar o pausa no jogo, tá ligado? Nossa, Cardoso. Esqueci de dar o pause e fui fazer alguma coisa, mano. E com o fone 7.1. Do nada começaram em algum lugar assim na minha cabeça, tá ligado? E eu ficava tipo assim, caralho, tô ficando maluco.
maluco, mano. Deus tá vendo isso, tá? Não sei o que. Quando eu fui ver o jogo, tava aberto, eu tinha esquecido aberto. Sabe que o game, ele tem um documentário nele sobre esquizofrenia. É dentro do jogo? Dentro do jogo tem. Olha, eu não sabia, não lembrava disso não. Você pode assistir também fora do jogo, né? Você consegue encontrar pra poder assistir. Mas tem também. É muito legal isso, cara. O Hellblade Senua's Sacrifice é a minha indicação de hoje. É uma experiência. E eu acho que vale a pena ser jogado. E ele é um jogo curtinho também. Tipo, eu acho que é umas 7 horas, assim, mais ou menos, você finaliza ele. E a sequência dele já tá anunciada, né, mano? E agora é Xbox Studios, né? Então vem aí. Day one. Vem aí, Day One no PC Game Pass. Eu amo essa frase, Day One. Day One é bonito, né? Porra. Sabe o que é bonito também, Cardoso? Fala pra mim. O sorriso do Phil Spencer e o sorriso de vocês, gente. Porque que lindo. eu sempre muito feliz aqui, eu ver vocês aqui tão felizes gravando isso. Acabaram as indicações hoje? Fechou? Fechou. Então vamos nessa, gente. Partiu. Vamos lá, então. Valeu, PC Game Pass. Tamo junto. Tamo juntos. Beijos. E chegamos aqui ao final, né? Chegamos ao final desse programa de mundo aberto, porque era pra ele ser um programa menor e acabou ficando gigante aqui na nossa gravação. Mas acho que foi bom, né, Coelho? Esse é um mundo aberto legal, né, cara? A possibilidade de escolhas. A gente escolhe os assuntos, a gente escolhe como a gente vai falar e a gente faz o podcast Mundo Aberto Breath of the Wild Like com muito conteúdo, conteúdo de qualidade aqui, entendeu? É sobre isso. Tá certo. Gente, queridos ouvintes aqui, não deixem de conferir todos os links aqui na descrição. Aqui tem o linkzinho lá pro PC Game Pass, tem o nosso redes, tem o nosso Catarse, cara, confere lá nosso Catarse, a gente tá lá com nossos planos de assinatura. Em breve a gente vai dar uma revisada nesse Catarse, né, Cardoso? Olha aí, ó, está vindo aí. Cara, confia, muitas novidades estão vindo por aí. Inclusive, quando esse programa for ao ar, já estarei fazendo lives todos os dias lá na nossa Twitch, passando a tarde com vocês. Então pode ser que passe um café, fique ali conversando, fazendo companhia pra vocês durante o home office, pra quem tá de home office, jogando um joguinho, acompanhando um eventinho de videogames. Eu vou ser ali, ó, galera, a companhia de vocês durante o dia inteiro. Então, chega mais, passa lá na nossa Twitch. Então é isso, gente. Fica aí o convite. Não deixe de seguir a gente aqui também, porque tem aqui as nossas redes aqui na descrição. E muito obrigado, Coelho, Cardoso. Foi muito legal, cara. Hoje eu tava tão cansado, mano. Terminei o dia de trabalho, a gente entrou aqui pra gravar, eu tava cansado. Eu vou dormir feliz, vou dormir contente. Mas antes eu vou jantar, porque estou com fome. Então vamos nessa, gente? Vamos nessa. Eu espero que a nossa audiência faça o mesmo. Não esqueçam de ativar o sininho aí, ó. E fiquem ligados, porque quarta-feira, às 10 horas da manhã, o Up está de volta, assim como nas sextas-feiras com o Indie Attack, graças à Xbox Brasil. E nos vemos daqui a 2 dias, amigos. Valeu! Valeu, tchau, tchau. Obrigado! Tchau.